Eu sou a Ana e esse é mais um vídeo para o canal Museu História e Artes. Hoje eu quero ter uma conversa mais informal com vocês, porque eu quero falar de um cineasta que eu adoro e não quero me prender a datas e muito detalhe técnico e muita análise mais formal. Eu quero falar de Pedro Almodóvar Caballero, ou simplesmente Almodóvar, que é o maior cineasta espanhol dos últimos tempos, que é uma pessoa interessante, fascinante, incrivelmente arguta e sagaz, e que não se leva a sério. Então, por que fazer um episódio todo técnico? Não, vamos falar sobre Almodóvar e vamos falar sobre ele pelo que ele significa. E eu não escolhi um único filme, vou falar de vários dos meus favoritos, porque eu acompanho a carreira dele desde os anos 90 e quero que a gente se divirta, eu quero que esse episódio seja um pouco uma declaração sobre o que é este canal. Então, vejamos. Não há muita certeza sobre o ano em que Almodóvar nasceu nas fontes. Há quem diga que ele nasceu em 49, há quem diga que ele nasceu em 51. Seja qual for a data, isso nos coloca que ele está na primeira metade dos 70 anos. Então ele é de fato um cineasta veterano que está em ação desde os anos 70 e 80 e que teve todo tipo de fases em sua carreira. Mas é importante colocar Almodóvar em contexto. Almodóvar surge a partir da movida madrilenha. E a movida madrilenha, que a gente poderia traduzir mais ou menos como movimento ou ação, porque é uma coisa muito de performance, é o suspiro da juventude espanhola quando acaba a ditadura franquista. Não podemos esquecer que bem no meio dos anos 70, Francisco Franco, o ditador, o filho da puta, o desgraçado, o covarde, sanguinário e poderia passar meia hora falando adjetivos negativos, faleceu placidamente em sua própria cama sem pagar uma única vez pelas 4 décadas de miséria, violência, crueldade e assassínios covardes a que ele submeteu a Espanha. Ele e o seu grupo, porque ele não era sozinho, quer dizer, a elite de extrema-direita espanhola, profundamente católica, profundamente conservadora, que o apoiou durante todo esse tempo, que o ajudou. A Igreja Católica, que chegou ao ponto durante a Guerra Civil de pegar em armas para apoiar o Franco, elas permaneceram. Mas o fato da ditadura ter acabado fez com que a contracultura dos anos 60 chegasse tardiamente à Espanha. Então, o que nós temos ali são bandas de rock alternativo, uma cena underground tremendamente complexa e a declaração de existência da comunidade LGBT, porque a movida madrilenha é muito essa coisa da noite, do teatro, do cinema alternativo, das bandas travestidas, das performances em público.
é algo extremamente extraordinário para aquela Espanha tão carola, conservadora e claustrofóbica que nós vimos de sobra nos filmes do Carlos Saura. Carlos Saura, que ainda vai receber uma homenagem nesse canal, porque também é um dos meus cineastas favoritos. Mas tudo o que o Saura tem de dramático, de ressentido, de amargo e de melancólico na fase mais combativa da sua carreira, antes dele se debruçar sobre o folclore, sobre a dança e fazer aqueles filmes deliciosos já no final da carreira, o Almodóvar vai optar por uma abordagem totalmente oposta. Almodóvar, não se engane, é tão crítico dessa sociedade espanhola quanto Saura. Só que Almodóvar vai escolher o deboche, a ironia, o sarcasmo e uma coisa até naive em certos momentos na maneira de construir as personagens. E ele vai colocar de maneira totalmente natural, mas ao mesmo tempo com uma agressividade assertiva em seus filmes das primeiras décadas, até que isso seja naturalizado aos poucos e normalizado, a comunidade LGBT, pessoas que jamais apareceriam em filmes convencionais. E eu não estou falando só de gays e lésbicas, eu estou falando de travestis, de transexuais, de bissexuais, de todos os tipos de pessoas convivendo nessa sociedade que está em ebulição, porque a ditadura acabou e as pessoas querem mudanças, as pessoas querem outra Espanha, não querem mais a Espanha de charanga e pandereta, como diria o grande poeta Antônio Machado. Aí você vai ter que os filmes do Almodóvar chegam para essa população acostumada àquele peso melancólico, muito coloridos, muito musicais, com uma trilha sonora que recupera a fina flor do brega do mundo ibero-americano, com boleros e música mexicana e a própria música romântica mais brega espanhola. Foi através do Almodóvar que eu conheci Chabela Vargas e outras intérpretes de igual calibre dessa música brega que de brega não tem nada, ela é considerada brega porque ela é extremamente sentimental e dramática. Mas e o que não é no mundo ibero-americano? O que seria o tango? O que seria a música folclórica, senão um inacabado contar de dramas humanos? Então o Almodóvar vai colocar todo esse colorido, todas essas pessoas diferentes que a sociedade não está acostumada a ver retratadas, essa música, e vai contar histórias em que o drama dessa sociedade é contado de uma maneira divertida, irônica, sarcástica, muitas vezes explorando o que essas personagens têm de inusitado, mas que em momento algum deixa de ser crítico, vai retratar toda a hipocrisia e a canalice da Igreja Católica durante a ditadura franquista, com uma coisa aqui e outra ali que você caça nos filmes. E ao mesmo tempo ele vai mostrar para você pessoas. Almodóvar é um exímio contador de histórias e um retratista cheio de nuances sobre pessoas. E é um cineasta que não é convencional de maneira alguma, porque ele vem de uma família
de pobre para remediada, e olhe lá, que jamais teve a chance de estudar. Ele nunca fez um curso de cinema, ele nunca frequentou o meio acadêmico, ele é alguém totalmente intuitivo, que já foi funcionário da companhia telefônica, que já trabalhou em teatro, que já teve uma banda de rock, que já fez de tudo no meio dessa sociedade que vai emergir da ditadura franquista. E aí entra por que eu escolhi o adjetivo insolente. Eu estou usando insolente no mesmo sentido que foi usado para adjetivar os grandes gênios da dramaturgia, da batalha contra o ancien regime, que vão desde o século XVII até o fim do século XVIII. Eu estou pensando em Edmond Rostand, em Molière, em Beaumarchais, em Diderot. Eu estou pensando nessa insolência que vem de você criticar estruturas podres e carcomidas, de você criticar pessoas hipócritas sem perder de vista a humanidade dessas pessoas, sem transformar essas pessoas em estereótipos fáceis de odiar, que faça com que o público se sinta tranquilo na sua própria mediocridade e pense: eu não sou assim. Não, Almodóvar, da mesma maneira que esses gênios de séculos passados, consegue retratar essas pessoas a partir de tudo que a sua canalice tem de humano, para nos lembrar que qualquer um de nós pode embarcar nos piores discursos, que o desespero pode nos levar a fazer coisas absurdas, cruéis e desgraçadas, porque todos nós somos humanos. E é o fato do Almodóvar não perder de vista a humanidade das suas personagens que o faz retratar vilões icônicos, vilões inacreditavelmente viáveis do ponto de vista humano, ao mesmo tempo em que a narrativa das suas vilanices é um grande escracho, um grande deboche. E eu quero falar um pouco de vários dos seus filmes, alguns da década de 80, alguns da década de 90 e outros mais recentes. Eu quero começar falando sobre o primeiro filme que eu acredito ter visto do Almodóvar prestando atenção, que é Matador. Matador é dos anos 80, eu acho que de meados dos anos 80. E tem o Antônio Bandeiras novinho fazendo um papel coadjuvante. E é a história de dois serial killers que se apaixonam. É uma história repleta de som e fúria, e é dramática, e tem um colorido muito agressivo em alguns momentos por causa do sangue, ao mesmo tempo em que tem cenas que o colorido fica mais esmaecido, quase lembrando os filmes mais antigos espanhóis, e que é extremamente bem contada do ponto de vista de história mesmo, de que você tem dois serial killers absurdamente clichês, porque seguem o clichê do FBI, do que deve ser um serial killer, com vítimas padronizadas, com assinatura,
com aquela coisa de estar sempre um passo à frente da polícia e principalmente com o fato de que são pessoas públicas conhecidas e ninguém jamais suspeitaria deles. E a partir dessa salada de clichês que poderia ter dado muito errado, Almodóvar faz um filme impecável, maravilhosamente bem fotografado e com um clímax inacreditável, que eu não vou contar, porque é um dos pontos fortes do filme. E você tem atores incrivelmente precisos. Porque Almodóvar, além de oferecer personagens fascinantes para seus atores, escolhe atores bons. Ele vai procurar na cena alternativa o que há de melhor. E ele tem vários atores e atrizes da sua preferência por quem demonstra um carinho, mantendo-os sempre perto, dando-lhes papéis, às vezes quando o filme requer outro tipo de... Sabe, há sempre ali caras conhecidas, e caras conhecidas porque foi Almodóvar que nos apresentou a elas. Inclusive o próprio Bandeiras, que depois vai se destacar e correr o mundo. Mas há muitas mulheres, e é isso que o cinema dele tem de legal e que até aquele momento, nos anos 80, praticamente não existia. Mesmo quando os diretores mais conhecidos e tarimbados e festejados dirigiam mulheres, dificilmente tinham o carinho que o Almodóvar demonstra ao selecionar as personagens e oferecer aquelas cenas tão delicadamente emocionais e dramáticas, sempre a um clique de descambar para o clichê, para o brega, mas nunca descambando, sempre oferecendo o melhor para suas atrizes. E ele tem um filme mais antigo que eu gosto muito, que chama Pepe, Lucy e Bon e Outras Chicas del Montón, que Chicas del Montón é uma expressão idiomática em espanhol para designar garotas comuns, aquelas moças que você vai encontrar em qualquer lugar. Só que Pepe, Lucy e Bon não são comuns no sentido de mocinhas casadoiras com aspirações pequeno-burguesas de casa própria, carro, piscina e uma família padrão com 2,4 filhos e um cachorro. Elas são alternativas em vários pontos. E aí eu deixo para vocês, é um filme que é mais raro de se encontrar, mas eu acho que em algum lugar deve ter para baixar, mas você tem a moça que quer leiloar sua virgindade para ganhar dinheiro porque está desempregada, você tem a vocalista lésbica de uma banda alternativa de rock e você tem a esposa de um policial torturador que é sadomasoquista, mas que ele não bate nela e ela se frustra por causa disso. E no meio disso, toda aquela cena alternativa, todo aquele mundo que a gente sequer imaginava conhecer. E é um filme engraçadíssimo, mesmo quando ele retrata coisas que são constrangedoras, coisas que são para se pensar, porque Almodóvar escolhe retratar violência de uma maneira não violenta, não sanguinolenta, hollywoodiana. Aqueles fãs do Tarantino que adoram
cabeças explodindo e espancamentos e coisas do tipo, não vou encontrar nada sequer parecido em Almodóvar, porque quando ele retrata a violência, ele a retrata de uma maneira deliberadamente idônea e debochada. É uma escolha estética pela qual eu agradeço. Porque você não quer, eu pelo menos nunca quis, ver um estupro retratado de maneira realista, ou ver um espancamento que seja destinado a acordar algum tipo de catarse no público. É algo que me ofende, porque eu creio que qualquer cineasta que resolva ganhar dinheiro despertando o que há de pior em mim e em você tem problemas. E não é porque eu não queira ver o meu pior despertado. Eu já vi o meu pior despertado em muitos tipos de filmes. Mas eu não quero, e é isso que para mim é a epítome da indústria do entretenimento capitalista, é ver alguém lucrando bilhões às custas de despertar os meus piores sentimentos e me transformar em algo pouco melhor do que um animal atávico que goza a partir da violência. Então, eu agradeço por esses cineastas como Pedro Almodóvar, que vão me mostrar coisas chocantes, coisas absurdas e me fazer pensar, exatamente porque estão debochando dessa violência e debochando também, e eu creio que aí vai faltar contexto para muita gente, porque o good vibes, o new age e todas essas coisas que a gente hoje debocha, essa mania de coaches e essa coisa toda tão absurdamente escrota de ver o lado bom da vida quando a vida não é boa, é algo que hoje foi normalizado, mas que quando o Almodóvar criticava, criando essas personagens que estão ali sofrendo e estão, ai, minha mãe, como a Kika, você estava em um mundo em que essa coisa tão capitalista de você extrair lucro do conformismo e de você dizer para as pessoas, olha, o neoliberalismo está detonando com seu mundo, mas você tem que ser feliz, você tem que consumir coisas felizes e encontrar o lado bom das coisas piores e das piores violências. Almodóvar está debochando disso já nos anos 80. Ele está mostrando o que isso tem de cruel. E só não vê quem está por demais alienado, quem não consegue ver o que está acontecendo com essa sociedade. Só não vê quem tem uma leitura literal do que vê. E esse é um problema que nós vivemos hoje. Essa ascensão do neopentecostalismo literalista, que lê a Bíblia a partir do escrito, que não interpreta, que tenta, que olha para as coisas que nós fazemos e dizemos e se prende em palavras-chave e não nos ouve, não nos vê, não nos percebe. Esse emburrecimento promovido por toda essa alienação religiosa, pela alienação do consumo, pela alienação do trabalho desumano promovido pelo neoliberalismo,
é que muitas vezes faz com que pessoas que eu até reputava inteligentes acabem criticando aspectos de textos, de vídeos, de filmes, de músicas, em que não conseguiram perceber ironias, em que não conseguiram perceber discursos subliminares. Nós estamos rodeados de pessoas que enxergam coisas subliminares onde elas não existem e que não conseguem perceber uma ironia que está batendo na cara delas, que não conseguem perceber um sarcasmo que é um soco no estômago. E talvez seja por isso que muitas vezes, ao conversar com gente mais jovem, ou com pessoas que vivem nesse mundinho da direita, nesse mundinho mais religioso, eu sempre me vi defendendo Almodóvar em coisas que eram óbvias, em piadas que eram irônicas. E isso às vezes me dói, porque me parece um desperdício um cineasta tão bem equilibrado na sua ironia não ser percebido como tal, ser tratado como algo menor, como um cineasta. Ah, ele é divertidinho, é um gay engraçadinho, coisa que ele não é. Eu já cansei de ver gente na própria esquerda que arrasta um caminhão por causa de Monty Python e que na hora de fazer uma crítica de Almodóvar empina o nariz. E sim, eu estou falando com você mesmo, você sabe perfeitamente quem você é. Então, me poupe da sua superioridade, por favor, sabe? Seu canal é muito maior do que o meu e eu não tenho que dar satisfações. Eu adoro Almodóvar. Eu adoro a maneira como ele retrata a perda, o luto. Eu adoro a maneira como ele mostra os momentos em que a gente perde totalmente a noção de quem se é por causa da dor e em que a gente pode se tornar extremamente cruel com quem está em volta, porque a dor é tanta que ela tem que extravasar, e os momentos em que a dor vai se tornando algo que a gente precisa conservar para se sentir humano. O momento em que a dor vai parando de doer e você não quer que ela pare, porque ao mesmo tempo que você quer superar, você não quer que a dor pare porque você não quer esquecer a pessoa que você perdeu. E o Almodóvar retrata isso de maneira brilhante, muitas vezes recorrendo aos grandes poetas espanhóis do século XX e usando o subterfúgio de colocar filmes dentro do filme, peças dentro do filme, em que dramaturgos e poetas, não só espanhóis, têm suas falas recuperadas e essas falas fazem sentido dentro do filme. Tudo sobre minha mãe gira em torno dessas metalinguagens, dessas narrativas dentro da narrativa que vão acabar dando sentido à própria narrativa. E você tem outros filmes incrivelmente em que a perda se dá ou em etapas, ou ela é súbita, mas que vão girando sobre você perder desde pessoas que você ama até a você mesmo. E isso é retratado de uma maneira humana, porque nem sempre você pode estar de coração partido, você pode estar arrasado da maneira mais medonha, e às vezes um amigo chega e te conta uma piada e você chora de rir.
e você sente culpa, mas o riso está lá, o riso é parte de você. E isso se dá em toda a dinâmica de ser humano. Você pode se sentir triste quando está amando, mesmo que o seu amor esteja numa daquelas etapas mais delirantemente felizes. E ao mesmo tempo isso pode despertar em você algum sentimento de que quanto isso vai durar, e você fica triste. E o ser humano é essa contradição. O ser humano, por mais racional que seja, ainda assim é extremamente atingido por sentimentos avassaladores. E saber lidar com eles, aprender a lidar com eles ao longo da vida, para não se sentir patético, ridículo, inadequado, passa por ter acesso a esse tipo de narrativa de qualidade, a esse tipo de, encontrar isso em escritores, em poetas, em diretores de teatro e de cinema que nos mostrem como encontrar espelhos para aqueles sentimentos que nos dão medo porque não sabemos como controlar. E diretores como Almodóvar que nos digam que nem sempre é preciso, que nem sempre é necessário controlar esses sentimentos, que às vezes deixar que eles se consumam por si pode ser mais inteligente, pode ajudar. E eu percebo isso em cada um dos seus filmes de uma maneira ou de outra. E há momentos como La Piel que Habito, em que a perda transforma o cientista em um monstro. E é um filme em que Almodóvar aproveita para denunciar os perigos da transgenia, em que ele recupera essa ideia do cientista louco que vem desde Mary Shelley e que passa por H.G. Wells, em que você tem de Victor Frankenstein ao Dr. Moreau pessoas experimentando, perdendo a noção da humanidade das suas cobaias e da própria humanidade, quase sempre movidas por uma dor com a qual não conseguiram lidar. E La Piel que Habito é um filme denso, é um filme difícil, é um filme que a ironia se torna melancólica, em que o deboche está no tom um pouco acima do próprio melodrama, em que a seriedade transforma tudo em algo pesado, mas que ao mesmo tempo você para e fala, nossa, peraí, e você dialoga com o filme. É impossível não dialogar com Pedro Almodóvar, porque ele te oferece, ele te dá os ganchos, ele quer conversar com você. Ele quer conversar com você, te convidando a se espelhar em pessoas trans, em travestis, em lésbicas, em gays, em católicos conservadores, em pessoas alienadas. Em todo tipo de pessoas você vai encontrar um pouco de você para se espelhar. E é esse diálogo que transforma seus filmes em algo delicioso, em algo inacreditavelmente bem feito. E Almodóvar não é apenas
cantor, diretor, produtor, ele é escritor também, ele tem uma noção inacreditável da sua própria historicidade, ele se coloca no mundo de uma maneira absurdamente aggiornata, se vocês me permitem, porque por mais que o português tenha uma infinidade de palavras extremamente adequadas, eu só consigo usar essa palavra em italiano para expressar como ele é atual, como cada um dos seus filmes representa o momento em que foi feito de uma maneira certeira e nos permite esse olhar para o passado, sem que por isso se tornem tão datados que seja impossível assistir, que seja impossível dialogar. E olha, eu vou sugerir a vocês que assistam tudo o que puderem de Pedro Almodóvar, desde os filmes mais sofisticados que foram feitos com mais recursos econômicos, que foram feitos com mais recursos técnicos, porque o dinheiro permitiu, até aqueles filmes mais antigos, mais debochados, com uma câmera na mão e uma ideia na cabeça e seu grupo de amigos da noite com as próprias roupas representando em cenários caóticos, porque todos eles têm um valor inestimável para entender o que foi esse suspiro de alívio que se transformou depois praticamente em um terremoto cultural após a ditadura franquista, e como Almodóvar transcendeu a movida madrilenha, permanecendo para sempre uma das principais referências desse movimento, ao mesmo tempo em que ele se tornou um cineasta maduro, seguro de si e pronto para oferecer a você todo tipo de filmes polêmicos, porque a maioria das pessoas não consegue entender até que ponto vai a ironia e o deboche e quando começa a crítica, sendo que não é para você perceber essa nuance. Não é. É para você aproveitar os filmes pelo que eles são. Então vamos lá. Pepe, Lucy y Bon e outras chicas del montón, Matador, Mujeres al borde de un ataque de nervios, Tacones lejanos, La piel que habito, Todo sobre mi madre, Volver, Hable con ella. A refilmagem que ele fez da Voz Humana, aquele filme com Anna Magnani, sendo que ele usou a Tilda Swinton, e é maravilhoso. Assista os dois. Assista a Anna Magnani e assista a Tilda Swinton e veja o que décadas e décadas fazem de diferente a partir da mesma história. É um monólogo e é maravilhoso. Assista Madres Paralelas, que uma certa esquerdinha achou clichê e desnecessário, mas que eu amei. Assista tudo o que puder. Carne Trêmula. Amei todos esses. Amei todos. É difícil você achar um filme que eu tenha assistido, que eu tenha considerado menos. Mesmo quando é um filme menor, mesmo quando é um filme, você sempre vai encontrar nele algo para pensar na sua própria vida. Você sempre vai encontrar algo para você se espelhar e perceber o drama humano de pessoas que às vezes, por conta da classe social em que estamos, do gênero em que nos identificamos, ou da cidade em que vivemos, ou da família em que estamos inseridos, nós nunca vamos encontrar. Nós não vamos frequentar os mesmos ambientes
ou nós não vamos sequer ter a capacidade de reconhecer essas pessoas ao encontrar na rua ou encontrar em um consultório médico, porque nós não temos o repertório de como essas pessoas veem o mundo. E Almodóvar oferece a todos nós uma porta de entrada para todo um mundo de pessoas que nos anos 80, mesmo aqui na América Latina, nós ainda mergulhados nas nossas próprias ditaduras, sequer imaginávamos que existissem, a não ser num submundo marginal e praticamente criminoso. Pedro Almodóvar traz essas pessoas para dentro das nossas casas e nos permite uma identificação positiva e carinhosa e nos permite ver o lado humano de pessoas que em outras circunstâncias nós sequer identificaríamos. E só por isso ele já merecia um lugar de honra no panteão dos grandes cineastas, contadores de histórias do cotidiano. Ele é premiadíssimo, ele tem Oscars e Globos de Ouro e BAFTAs e Cannes e os prêmios espanhóis, o Goya também. Almodóvar hoje é um cineasta maduro, reconhecido e bem estabelecido. Mas nunca se esqueçam daquele rapaz contestador com uma ideia na cabeça e um grupo de amigos maravilhoso que o ajudou a chegar aonde ele chegou e a quem ele sempre foi grato e sempre manteve um papel aqui ou ali com o maior carinho, mesmo em seus filmes mais sofisticados. E é isso. Assistam Pedro Almodóvar. Mesmo se vocês não gostarem, quem sabe alguma coisa vocês aprendem. Um grande abraço e até a próxima.